Oiê! Começamos mais um Papo de Patente e hoje nós temos uma convidada mais do que especial, nosso jurídico, nossa amiga, parceira do escritório, Rafaela Neves. Com uma carreira brilhante, Rafaela Neves, além de proteger marcas, ela tem outras peculiaridades dentro da área do direito e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bem-vinda, Rafa, ao Papo de Patente. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. O prazer é nosso. É muito bom bater um papo, né, descontraído, como a gente sempre faz, já é rotina nossa. Fico muito feliz e muito grata pelo convite e vamos falar sobre marcas e patentes. Vamos falar. Uma das coisas que a gente sempre fala no escritório, toda vez que a Rafa vai lá e a gente senta pra conversar sobre os casos, né? Porque tem cada caso que acontece que a gente... Tipo caso de família, agora é caso de patente. É caso de patente, exatamente. Porque cada vez acontece uma coisa diferente, né? Teve algum caso, a Rafa já trabalha com marcas também, junto com a gente, né? Há muitos anos. Teve algum caso em especial, Rafa, que você lembra que aconteceu assim... que de algum cliente ou algum caso famoso que, tipo, te marcou muito? Teve um caso muito famoso que é o que mais acontece, eu acho, no dia a dia com as pessoas, né? Foi de uma cliente que ela procurou para poder registrar a marca, só que nós descobrimos que a concorrente dela em frente já tinha entrado com o pedido. Nossa, mas imagina como ela ficou nessa situação. Eu acho bom revisar nesses casos, a gente trouxe alguns aqui pra gente conversar, mas é bom os orgânicos. Fortalecer a ideia e a informação de que por mais, eu falo muito isso no escritório, o INPE não quer saber a sua história, porque a gente mais escuta assim, ela é minha concorrente, ela me copiou, eu já tenho essa empresa há 10 anos, eu já tenho esse ponto há 20 anos, o meu CNPJ tem 20 anos, minha razão social, né? Infelizmente, eu falo muito, até meio grosseiramente, que é um pouco da minha característica, né, ser mais brava, eu falo no escritório assim, o INPE não quer saber a sua história, infelizmente quem conta história é livro, o INPE quer saber quem entrou primeiro, então nesse caso é muito típico disso, né, a concorrência desleal da pessoa que viu a ideia e copiou. Sim, e a gente sabe que a marca, né, só é dono quem registra. Não adianta, você teve aquela ideia, você fez aquela ideia nascer, desenvolveu ela, mas você não registrou. Não é sua. Você não protegeu, né? A sua primeira ideia, que a primeira ideia de um negócio é sempre o nome, né? E às vezes não é só o nome, né? O que a gente vê muito também, por exemplo, uma ideia de uma logo, uma inovação, exemplo, logo diferente, eu quero fazer um desenho diferente. A gente falou muito até numa palestra recente que a gente fez de, por exemplo, AC, que pode ser de nome que a pessoa usa, né? Diana Carolina, Amanda Castro, enfim. Então, até esses detalhes, a gente tem que ficar muito atento também a isso. E a gente vê que isso não acontece só no dia a dia das pessoas que são empreendedoras, a gente vê isso também no mundo dos artistas. Muito. Isso é o que muito. Nós, inclusive, temos um caso no nosso escritório dessa forma, assim. A gente tinha uma artista que a gente já estava... iminência de conversar com ela, de registrar o nome artístico dela, e no meio do caminho ela desistiu, e aí veio uma outra artista do mesmo segmento, com o mesmo nome. Eu falei, Laiane, agora? O que nós vamos fazer? Exatamente. Então a gente tem que ficar muito atento, né? Aos mínimos detalhes. E eu acho que com a internet hoje ficou mais eu não sei se você concorda, Rafa, mas é o que a gente sempre conversa sobre, é a questão das pessoas investirem em todos os setores da empresa, investem num marketing perfeito. O rapaz que fez a logo, nossa, gastei todo o meu dinheiro para ter personalização na minha logo, para não copiar a logo de ninguém. E aí o próximo passo que seria proteger aquela ideia tão maravilhosa que você teve, né, tão historicamente, a pessoa acaba não passando pro próximo passo. E eu acho que tem até um detalhe aí em relação a essa situação. A gente precisa entender que antes dessa logo, dessa identidade nascer, a gente precisa ver se ela tá disponível. Também. Porque não adianta você investir no marketing, na identidade visual, se você não viu o ponto principal. Porque aí, depois que você investiu tudo isso, o que você vai fazer? Vai ter que mudar a sua marca. Né? Vai ter que refazer. Uma consulta que é gratuita no nosso escritório, por exemplo. Sim. Era só mandar o nome. Consulta isso pra mim. A gente vai mandar pra Rafa, a gente mesmo consulta e tá disponível, vai. E a consulta do nome tem que ser antes de consultar o arroba, né, gente? Sim. Todo mundo vai consultar o arroba do Instagram. Eu vou ver se tá disponível no Instagram, disponível no TikTok. Mas a consulta do nome tem que ser antes. Às vezes as pessoas acham muito, mas tem o meu CNPJ, tem um pouco, as pessoas mais falam, né? Tenho a minha empresa, tá no meu CNPJ, Instagram, né? Eu tenho esse Instagram há muito tempo. E isso não é garantia de nada. E vocês sabem, né, com toda certeza, porque vocês estão no ramo, que você pode derrubar
derrubar um Instagram se você tiver um registro da sua marca. Já aconteceu de clientes nossos derrubarem o Instagram, inclusive. Então Tava esperando só a marca sair pra derrubar o Instagram famoso. Sim. Aí, às vezes, a pessoa tem lá um monte de seguidor e esqueceu de fazer o principal, registrar a marca. Só contar uma historinha rápida para as pessoas entenderem como que a gente entrou nessa área, foi justamente dessa forma. Uma cliente amiga nossa tinha uma esmalteria e ela usava um bordão que ela sempre usou com as amigas, com a sogra, com a gente que era mais próximo dela, e era estúdio e o bordão, não vou falar aqui. E aí ela conseguiu, abriu esse estúdio, fez toda uma identidade visual com uma empresa mega sônica. A empresa era até de um amigo dela, maravilhoso, cara famoso, não sei quantos seguidores, irmão de fulano, aquela coisa maravilhosa. A logo ficou realmente a cara dela, com a personalidade dela, o nome era realmente estúdio, um bordão que ela usava. Um tempo pra cá a gente já fazia a contabilidade dela, já resolvia o MEI, fazia a consultoria financeira. Passou um tempo, ela mandou pra mim uma mensagem, falou, tá, amiga, olha isso aqui, você resolve pra mim? Eu falei, não sou eu que resolvo, quem resolve é a pessoa que fez a sua marca. Quando ela começou fazendo a sua marca, a primeira coisa que ela tinha que ter atentado a isso. Sim. Porque muitos designers, muitas pessoas que fazem identidade visual, faz todo o branded, né? Assim que fala? É assim? Rebrand, é assim? Universitária. Ela coloca na legenda. Ele tem, essas empresas, a gente faz muita parceria com essas pessoas do marketing, porque tem que ter esse cuidado de consultar. E aí nós resolvemos falar assim, cara, vamos fazer isso aí, vamos estudar. A gente foi estudar e aí ela realmente perdeu a marca dela, que era de muitos anos, passou para uma empresa de Santa Catarina, e ela perdeu, e ela gastou, assim, muito dinheiro para essa empresa famosa de marketing, né, de logo, fazer a logo dela, mas eles não atentaram em consultar ou perguntar a gente para consultar. E aí surgiu a nossa ideia de, além dos nossos clientes, proteger outras pessoas. Inclusive, gente, aconteceu recente, eu nem comentei com a Thalita, depois eu falo no off quem é pra vocês, mas nós fomos num evento. Mas nós fomos num evento, hoje a gente tem plateia, tá, gente? Por isso que sim, hoje a gente tem plateia. Tem universitários pra salvar no brand? Hoje tem plateia aqui. E a gente foi num evento que tinha uma empresa de marketing nesse evento, e o nome da empresa de marketing já é de uma outra empresa que já tá registrada há muito tempo. Inclusive, uma outra agência de publicidade teve que trocar o nome, nós trocamos, que é de um parceiro nosso. E eu falei com essa moça, eu vi ela falando e tal, eu falei, mas esse nome já existe. Então, assim, ela é dona de uma agência, fez toda a marca dela, fala da marca de outras pessoas, mas ela mesma não se preocupou em pesquisar o próprio nome dela. E provavelmente não vai conseguir usar por muito tempo. E aí é nesse ponto, né, que o advogado ele entra e atua. Porque ele precisa atuar de forma jurídica. Se eu tenho uma marca, eu preciso entender que ela é minha. Se eu registrei ela, eu tenho direito sobre ela. Então eu posso brigar por ela, né? Sim, eu permito que alguém utilize, como eu posso não permitir. E aí o primeiro passo que o jurídico entra é notificando essa pessoa, pedindo para que ela deixe de utilizar aquela marca. Rafa, para ser bem didática, que eu acho que todos os nossos seguidores têm essa dúvida, até os nossos próprios clientes, gente, a Rafa é o jurídico da nossa empresa. Sim, então, às vezes o cliente fica assim, nossa, mas e se tiver concorrência? Se tiver oposição? A Rafa é o jurídico da nossa empresa. E o jurídico de forma geral, tá, gente? De tudo, todas as áreas da contabilidade, a Rafa que resolve. A Rafa que é o nosso jurídico. Quando a gente fala, vou ligar pro jurídico, é a Rafaela. Apresentando pra vocês o jurídico da tua patente e da contábil. Inclusive, quando vocês escutam a Thalita falar que eu tenho advogado... É a minha advogada, gente. Eu sou advogada, é por isso que eu sou atrevida desse jeito, porque eu tenho uma advogada, entendeu? Quando ela tá de folga, eu não faço comentários. Exatamente. Explica mais ou menos pra gente, Rafa, bem didático, porque a gente que tá na área consegue entender mais ou menos o que acontece, mas as consequências, tanto de quem usou a marca de outra pessoa, ou como a gente pode fazer se a pessoa estiver usando a nossa marca. Então, existe o direito digital, que ele regulamenta essa questão da utilização da marca, né? O INPE, ele vem, faz o registro da marca, mas dali pra frente quem vai reger, né? A gente costuma usar esse termo no jurídico, quem vai estruturar essa questão do uso da marca é o direito digital. Então, a partir do momento que tem alguém que utiliza a sua marca, ela está utilizando um produto que é seu, algo que é seu. Ela está pegando o seu nome ali e ela está ganhando com isso. E aí, o primeiro passo a gente faz uma notificação extrajudicial para que eles deixem de utilizar a marca. Não resolveu? Vamos ajuizar a ação. Então, a gente ajuiza uma ação. E o mais interessante disso, que as pessoas talvez não saibam, é sobre os royalties, né? Aquele
aquele que utiliza a marca... Importante demais. Voz é dinheiro, viu, gente? Gente. Financeiro. Porcentagem em cima da sua marca. Então, a pessoa que utilizou ali, se ela teve um lucro durante aquele período, ela tem que pagar, ela tem que ressarcir o dono da marca. E tem que excluir também redes sociais, tirar a placa. A gente fala muito, eu uso um termo que eu gosto de assustar o cliente, eu falo exterminar. Vai ter que exterminar tudo que tava usando na marca dos outros. Exatamente. E aí você imagina, você estrutura uma empresa, cria um nome e utiliza ali há muito tempo, mas esquece do detalhe que é registrar a marca. Vem alguém até de má fé mesmo. Sim, e registra o que mais acontece é má fé. A gente tá sofrendo muito, Rafa, nesse nosso... Como fala, mercado, né, Laiane? Com a contramão do Resiste Marcas. O que está acontecendo com algumas empresas de Resiste Marcas? Elas consultam os nomes e oferecem para registrar. Aí a pessoa fala, não, eu não tenho dinheiro agora, não posso investir nisso agora, não é minha prioridade, eu não vou mexer. Só que aí você foi notado pelaquela empresa. O que as empresas estão fazendo? Lógico que ilegal ou antiético. Elas registram aquela marca e depois te vende. Fala, pronto, agora você não quis quando eu te falei, agora eu registrei, se você quiser agora para usar, você vai ter que ou comprar na minha mão, ou para me deixar você usar essa marca, ou vai ter que fazer outra. Então a gente também está batendo com essa falta de ética de algumas empresas por falta de não sei se é consciência ou se é informação, das pessoas entenderem que não é tão caro assim e é muito importante, vale o investimento. E às vezes as pessoas acham que, eu vou registrar o CNPJ. Gente, o registro de marcas é diferente do registro do CNPJ. Laiane, por favor, reforça, porque a Laiane fala isso todos os dias. Vou pedir a Laiane para reforçar, fala direto para a câmera, por favor, para depois um corte, porque a gente fala isso todos os dias, em todos os eventos, todas as palestras, todos os Instagrams. Tem uma associação que eu gosto de fazer, gente, que é melhor para vocês entenderem. Quando a gente tá com problema no CNPJ, a gente vai procurar quem? A Receita Federal, não é? Todo mundo, a Receita Federal, a Junta dos Estados, é aquele problema. Existe o INPI, que é o órgão responsável pelo registro de marca. Ele é a mesma coisa da Receita Federal. Só a Receita Federal vai resolver seu BO do CNPJ junto com o contador. E só a equipe jurídica junto com o contador e o INPI vai resolver o BO da sua marca. Então não adianta, é completamente diferente. São órgãos responsáveis, diferentes. Os dois são órgãos governamentais, óbvio, mas são órgãos completamente diferentes. Registrar em um e não registrar no outro não muda nada. E reforçando essa informação, a gente tem até a diferença entre registro de CNPJ ou registrar no CPF. Justamente que se você faz a sua marca, registra ela, né, protege ela, começa o processo no CNPJ e no meio do caminho você baixa aquele CNPJ, você vai ter uma complicação. Então, muitas vezes, a gente acaba optando fazendo um CPF, porque a marca continua sendo sua mesmo, baixando aquele CNPJ. Porque o CNPJ não vai proteger sua marca. Porque o registro de marcas, ele tem validade de 10 anos, né? Sim. Então, mesmo que no meio do caminho você desista daquela atividade, aquela marca, ela tá registrada no seu nome. E aí, eu acho que tem até um ponto interessante que a gente pode falar sobre isso, que é sobre deixar a marca registrada e manter o registro dessa marca. Porque em algum momento pode esbarrar com alguma empresa querendo comprar a sua marca. É um negócio, e aí, não deixa de ser eu vou contar um casinho aqui, de novo, não posso dar nome, que é daquele espaço que a gente almoça de vez em quando. Sabe? Eu sei, até porque que a gente comentou sobre ele. Aconteceu. Vai registrar? Não vai registrar? Não vai. Uma hora vai esbarrar. E tem um caso dentro de lá também de uma moça, de uma pessoa que almoçava lá com a gente, que o marido dela conseguiu vender por milhões a marca dele. A vida deles mudaram assim, de um dia pro outro. Do nada eles ficaram milionários, mudaram, foram pra condomínio fechado, casa Ferrari, não sei o que. Eu fiquei olhando e falei, eu mudo das curiosas, que não é da minha conta, vamos pesquisar. Fui lá saber por quê. Ele conseguiu vender pra uma empresa, uma multinacional, veio para o Brasil e queria usar aquele nome. Porque na tradução daquela marca, era alemã, a tradução ficara o nome que a empresa dele tinha. E ele tinha registrado sem pressa, assim. Me deu essa ideia, veio na minha... Deus colocou a ideia no coração dele, ele registrou. Nunca fez nada, nunca teve nada. Ele só tinha o Instagram e a marca, já tinha 5 anos que ele tinha essa marca. A empresa chegou e comprou. Mas não comprou por R$1.000, comprou por milhões. A vida dessa família mudou assim. Não deixa de ser um investimento, gente, né? Ele não precisava também vender a marca. Ele poderia ceder a marca para o outro utilizar e cobrar os royalties. Perfeito. Imagina você ganhar um percentual aí do que essa marca faturar. É muito dinheiro. As pessoas não veem o registro de marca como uma forma de negócio. E não como uma prioridade também, como uma prioridade. Eu posso fazer isso aqui porque isso aqui vai me dar dinheiro. Vai ser forma de eu ganhar dinheiro. E também, além de ser de ganhar dinheiro, Lai,
adicionando novamente, é uma forma de dar valor à sua marca. Sim. Isso. Se você fala assim, eu tô te vendendo uma empresa e ela tem registro de marcas, é outra escola. Meu nome tá registrado. É diferente. E também é uma questão de não pensar no futuro, né? Como contadora, a gente sempre tem que pensar também no futuro. Se ela quiser fazer uma franquia, se ela quiser franquear aquela empresa, só pode franquear quem tiver o registro da marca. Sim. Você não faz franquia de nenhuma marca se ela não for registrada, e nem se ela estiver no processo. Ah, mas tá no processo. Não, tem que estar com o registro vigente. Eu acredito muito que o registrar a marca, a empresa que ela tem o cuidado de registrar a marca dela, ela acredita no negócio dela. Ela dá credibilidade pra ela mesma. Ela mesma se acredita. Ela mesma acredita nela. Porque eu tô registrando uma coisa que vai ficar registrado inicialmente por 10 anos. Então, eu tenho certeza que o meu negócio em 10 anos vai crescer muito. Eu tenho 10 anos vai dar muito certo. Né? Eu tenho 10 anos pra aquilo. Então, quando a pessoa não registra, ela tá descredibilizando o próprio trabalho dela, o sonho dela, o que ela acreditou. Então, eu acredito muito nisso, que quando a gente registra uma marca, principalmente quando é um negócio que tá começando, eu tô registrando porque eu acredito muito naquilo ali. Então, se você não registrou, você não acreditou, como é que você quer que outra pessoa acredite no seu negócio, no seu sonho, no seu projeto? Ninguém vai acreditar. E eu posso afirmar pra vocês aqui, de verdade, pode estar gravado, né? Pode usar como prova contra mim, que às vezes o registro da marca ele é mais barato do que a identidade visual. Porque a gente sabe valores de identidade visual. A gente tem parceiros no escritório que fazem identidade visual, a gente sabe o valor de uma identidade visual, a gente sabe que às vezes eles barram no mais barato do que fazer o registro da marca. Porque as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm conhecimento. Falta informação. Né? E outra coisa, eu tenho visto muita gente, muita empresa desonesta que tem oferecido serviços, assim, completamente descabíveis em relação ao registro de marcas. A gente vê as pessoas falando assim, vou registrar tal nome. Você sabe que não registra, não tem como registrar. Estamos com um caso exatamente assim. Ela veio de uma outra empresa e a gente sabia que não é tão, mas ela tá batendo o pé, vai até chegar pra você. Inclusive, chegou pra você ontem, no jurídico. Vou olhar, né? Que tô preparada. ela tem vezes que eu ainda mando pra vocês, né? Você reparou assim, quando a gente passa pra Rafa, já manda assim, você fala, Thalita, não tem defesa, tem que fazer, porque o cliente ele quer que defende. E tem que fazer a defesa. Tem que fazer, a gente fala com ele. A gente fala com ele, tipo assim, vai ser difícil, mas não é impossível, vamos tentar. Mas isso, às vezes, é porque falta de quando vem pra gente, falta da pessoa. Porque várias vezes a gente já deixou de fazer, olha, a gente não vai registrar porque você vai perder seu tempo e seu dinheiro. Vamos mudar? Vamos pensar? Eu acho que é justamente isso. Só que as empresas, elas não têm feito isso. Não tem. A pessoa abre o CNPJ, gerou lá o número, o que eles fazem? Pega aquele nome, liga. Não registra, gente. Não registra. Não adianta, aquela marca não vai registrar. Ó, vamos fazer um bate-bola aqui com algumas marcas, alguns casos que a gente trouxe pra gente estudar. Você trouxe alguns também, né, Rafa? Trouxe. Então deixa a Rafa começar. Então bate-bate. Vamos lá. Thalita Crossfiteira. A gente sabe, vê, acompanha, né? Vambora. Me conta uma coisa. O que você acha do CrossFit? É uma marca ou não é? A palavra CrossFit é uma marca. Então, pra aquele box de cross, o box que eu faço CrossFit, por exemplo, é o CT Vedam. E aí, ele não é CrossFit Vedam, por exemplo, ele é CT Vedam. Porque pra ter a marca CrossFit, pra você utilizar o nome CrossFit, tem que pagar os royalties da marca. É justamente sobre isso. Então, o CrossFit deixou de ser um esporte, é um esporte, ok, deixou de ser um esporte, mas ele é uma marca. É uma marca. E o que as pessoas não sabem é justamente isso. E a gente vê o quê? Muita academia, muita gente colocando lá o nome CrossFit. Gente, CrossFit é uma marca. Vamos repetir? CrossFit é uma marca. Além de CrossFit ser um esporte maravilhoso, é uma marca. CrossFit é uma marca. Eu não consegui muito. Não vou falar, não. Não vou nem. Eu não sou tão dedicada igual meus amigos, mas eu tô lá sobrevivendo há 3 anos. Tô tentando sobreviver à academia, mas tá difícil. Sobrevivendo, mas CrossFit realmente, quando eu entrei pro CrossFit, a gente acaba tendo esse olhar mais curioso. Sim. E aí, além de fazer consulta de todos os CrossFits que eu passo, se eu for no box, eu consulto a marca dele. Se eu vou no box, eu consulto a marca dele. E aí eu descobri, aí comecei a ficar curiosa pra saber por que alguns boxes não levam o nome CrossFit. E aí, sim, eu fiquei com essa curiosidade. Falei, CrossFit é uma marca, porque é uma marca, além de ser um esporte, claro, até os eventos. A gente registrou um evento agora, né, Laiane? Sim, verdade. Gente, CrossFit, tal coisa. A gente registrou agora um evento que vai acontecer numa cidade próxima da nossa. Você tá convidada pra ir com a Thalita, Rafa. Eu vou tentar, mas vou passar vergonha, né, mas não, eu não vou. Aí você ela vai sim, que ela é patrocinadora do evento, ela vai. E o evento leva outro nome, mas não pode levar o CrossFit no nome. Sim, né? Não porque dá é uma pra marca gente registrar. registrada. Muito legal, muito interessante essa, tá vendo? Um caso lá, conta. Deixa eu ver aqui mais um caso. Tem tantos causos. Gente, tem um que eu quero comentar com vocês. Que eu achei muito legal. Eu gosto dos orgânicos. Tem um aqui que é a minha cara e da Rafa, tá? Mas é sua cara. Já sabe sobre esse caso com toda certeza, né? Esse eu vou deixar para as que curtem sertanejo falar. Pois é. Eu vou aproveitar e passar o telefone para Larissa, para ela fazer mídia, e deixar as
Peraí. As patroas. Vimos, né? Conversaram. Marília Mendonça. Exatamente. Vimos Maiara e Maraísa. Nós somos as patroas do lançando jurídico. as patroas. Gente, a gente tenta, mas a gente não pode usar esse nome. Tá vendo? Tá? Explica direitinho pra gente ver, fazer um corte bom. Por que não pode usar Por quê? as patroas se elas ficaram famosas usando isso, né? Querendo ou não, elas são referências. É uma marca registrada, gente. E aí, as pessoas às vezes chegam e falam assim: ai, quero registrar a patroa. E aí, posso? Não pode. Gente, você só tá acrescentando ali o S. Uma concorrência desleal, né? Acaba que Plural. sonoramente vai... Não faz sentido, vai haver uma confusão mercadológica ali, não vai chegar até você. E justamente isso foi o que aconteceu com elas. Elas lançaram as patroas, né? Sem antes pesquisar e consultar. E aí a gente Foi fala... inocente, hein, Mara Maraísa? Vou xingar a Maria Mendonça, não, que ela não tá entendendo. Muito no mundo artístico, mas... infelizmente é a realidade. E aí elas esbarraram com a dona da marca. E a dona da marca falou: olha, não vou ceder. Eu não vou ceder. Talvez a marca tinha um valor sentimental pra ela. Porque se fosse eu, gente, eu teria falado na hora. Mas tem gente que não que eu vou ganhar. Mas não Mas tem gente que o valor pra ele não é dinheiro. Não é o valor sentimental. A gente esbarra muito com essa questão. Até o primeiro caso que tá aqui pra gente falar, que é da Boticário, ele é exatamente uma família que já chamava o Boticário do Nonô. É Nonô? O Boticário do Nonô, que era uma questão familiar. Nonô era provavelmente o avô, o bisavô. E essa marca, eles também não quiseram ceder. Porque às vezes... Algumas pessoas, o dinheiro vale muito, né? O valor tá no monetário. Mas outras não. Vem da minha avó, vem do meu pai, vem do meu tio. Eu não vou vender essa marca pra você. Mas eu acho que é muito essa questão do valor sentimental. E aí esbarra em grandes empresas e esbarra em pequenas empresas. E a pequena empresa vai acabar... às vezes pirraçando. E a gente vê muito isso, né? A gente tem a disputa do Cielo com a marca Cielo. A Cielo a gente fala muito, né? Muito. É uma das mais famosas, eu acho, até. O César Cielo. E são coisas assim que como que eles iam imaginar, né? Que são coisas completamente até porque diferentes. o César Cielo não tem muito a ver com a Cielo, mas aí o esbarro no nome artístico exatamente. dele, né? Pois é. E aí, pra ele, aquilo ali tem um valor. É o nome artístico, né? Não claro. tem como, ele ficou conhecido assim, não tem como ele mudar. Né? Quem é o César? Não sei, o César Cielo, você sabe. Exatamente. O Xuxa, a gente fala muito da Xuxa. É verdade. O César, ele é o César, qualquer na esquina tem um César. A Xuxa é registrada? Já pesquisei. Ela divide marca com... A Xuxa divide marca com o Xuxa. Com o Xuxa. Sério? Eles dividem royalties com a Xuxa e o Xuxa. Agora, a Anitta é um caso legal de falar, né? O remédio pra verme. Isso é famoso. Vamos falar sobre a Anitta Verme? Verme da Anitta ou Anitta Verme? Não, gente. E o Anitta Verme existe há... Eu tomei a Anitta, né, gente? Meus filhos tomaram remédio de Anitta há muitos anos. Então, tipo assim, é uma coisa meio que... assim, eu acho que ela nunca imaginou que em algum momento fosse ter, e nem eles também, quando viram ela na mídia, porque são coisas completamente diferentes. É isso. Mas a gente sabe que nesse mercado de marcas elas podem conviver desde que não causem uma confusão mercadológica. A gente tem exemplos aí, por exemplo, da Gol, companhia, e a gente tem exemplos do carro, do Gol. Né? Tem um que a gente usa muito, que é o Veja, Veja. Esse eu gosto muito de usar, porque são três, mais né? conhecidos, né? Porque são três diferentes, se você pensar. E aí pode conviver? Pode, gente, porque são produtos diferentes, não vai causar uma confusão. Quando você vai lá no mercado e vê a marca Veja, você não pensa na revista Veja. Não, e ninguém vai confundir a Anitta com remédio. E aí, mas tem que tomar muito cuidado com essa informação, porque muitas pessoas chegam no escritório com essa informação. Ontem tive uma reunião com uma pessoa assim, e falou assim, mas vocês falaram que tem o Veja. Calma. Não é desinfetante, tênis e revista não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se tiver alguma coisa parecida, é uma concorrência desleal. Eles têm que tomar que foi exatamente isso que esbarrou na Anitta, né? Porque até então não tinha problema, porque eram coisas completamente diferentes. Mas a partir do momento que a empresa farmacêutica quer fazer algo em outra linha, vai esbarrar no artístico dela. Ela já tem, que é uma linha que ela já tem. Farmacêuticos de beleza, né? E aí sim é o que vai esbarrar, porque até então nunca teve problema justamente por isso. E aí as pessoas vão confundir nesse caso, né? Porque se você vê um produto escrito Anitta, você vai associar quem? A pessoa Anitta. Exatamente. Não vai associar a farmacêutica. Então, infelizmente, vai colidir e vai haver essa disputa de marca. Esse mesmo caso da Boca Rosa, quando saiu da Paiô. Paiô, assim que fala? Sim. Quando ela saiu da Paiô, a Paiô resolveu manter a mesma embalagem da maquiagem, da base. O que ela fez? Ela lançou o stick. Porque se ela lançasse uma base líquida, claro que eles iam comprar a base que na concorrência tivesse como monetário menor. E aí, o que a Boca Rosa fez, a Bianca? Ela
pensou, se eu lançar líquido, eles vão confundir, porque a embalagem é a mesma, a cor era a mesma, eu era dessa empresa, até se vocês entenderem que eu saí da empresa. Sim. Porque tudo isso influencia, né, gente? Tanto que quando a Bianca saiu da Paiô, ela falou que ela tinha propriedade intelectual de alguns produtos. Então, tudo isso influencia, porque a gente consegue patentear até a forma como é o produto, ou o slogan, tudo isso a gente consegue patentear. A fórmula, né, que é mais importante. Mas a fórmula não poderia, por exemplo. A fórmula, como a fórmula era da Paiô, ela saiu com a base stick, porque ela não tem como usar fazer a base identidade visual, ela tinha a dela, tanto que ela mudou também, e tudo isso ela consegue fazer dentro do que é possível pra registrar. Ela esbarrou na proteção da base líquida, por exemplo. Ela não pode fazer uma base líquida, jamais vai fazer uma base líquida. Ela vai sempre usar a base stick. Mas não faz sentido pra ela também, né, gente? Sim. Porque a gente tá falando de valor. E aí a pessoa vai comprar o outro achando que, é dela. Vai causar aquela confusão. Não tem como. É melhor assim, vou seguir aqui, vou fazer um lançamento, vou trabalhar com marketing agora numa linha própria. Ótimo. Um caso que tá até aqui no nosso rascunho é a Apple com a Gradiente. Sim. Isso, eu ia falar com vocês. Conte. É engraçado essa história, né? Porque a Gradiente, até hoje, ela ainda existe. Não tem produtos, né? Mas todo mundo sabe. E eles disputam, porque a Gradiente foi quem, de fato, registrou a marca Apple. E na verdade, o iPhone, né? A Gradiente é que registrou iPhone, que é a forma que escreve, né? Sim. E aí eles vão esbarrar pra ser, porque a Apple não é dona dela, é dona do aparelho, né? Da marca maçãzinha. Mas o iPhone... E onde que imaginar, né? Uma coisa dessa, porque a Gradiente simplesmente há 200 anos atrás sumiu, né? Ela sumiu. Exatamente. Vou fazer e vou registrar, né? Qual que foi o resultado? Depois de anos, o INPE reconheceu que a marca é da Gradiente. Sim, é da Gradiente. Mas a Apple conseguiu um acordo continuar usando no Brasil. Mas eles disputaram isso juridicamente durante muitos anos. Foi um acordo que eles fizeram. Chegou lá em cima e, né, não tem mais da onde sair a confusão. Eu acho que com o crescimento do iPhone, eu acho que eles chegaram à conclusão de que, tipo, não vai adiantar, vai ficar uma briga pro resto da vida. Até porque quem tem iPhone não fala que tem um telefone. Não, e não fala que é Gradiente. Eu não tenho um telefone da Gradiente, eu tenho um iPhone. Eu tenho um iPhone. Você não fala, eu tenho um Gradiente. Tem um Apple. E outra coisa, quando as pessoas falam que tem, por exemplo, quem tem Samsung, quem tem... Quem mais que marca que tem? Samsung, Motorola. Você não fala, eu tenho um Motorola. Você fala, eu tenho um telefone. Mas quando você tem um iPhone, você fala, eu tenho um iPhone. Exatamente. E aí esbarraram muito nessa questão mercadológica mesmo. Eu tenho um iPhone, eu tenho um iPhone. O iPhone era seu, era meu, da Gradiente. Ou não tem um iPhone da Gradiente, eu tenho um iPhone da Apple. Ninguém vai ficar explicando isso. Não ia fazer essa diferença. E não tem como a pessoa associar. E foi melhor pro mercado eles fazerem um acordo, né? Eu acho que pro mercado foi melhor. Pra ambas as empresas, eu acho que foi bom. Eu acho que... Financeiramente, né? Sim, foi bom também, né? Porque para a briga, porque a briga também gasta dinheiro. Gasta, tá doido? Advogado é caro, gente. Advogado é caro. Advogado é caro. As guias são caras também. Não, é tudo caro. E é mais fácil até pra ficar tudo muito bem. Todo mundo, não, eu vou comprar iPhone porque não tem aquela empresa chegou aqui no Brasil, tá querendo tomar o nome da outra. Até por um marketing. É muito melhor pra eles estarem de bem do que ficar nessa briga. Aí a gente precisa explicar pro público, né, gente? Porque a Apple, ela, pra garantir se resguardar, ela faz o registro em todas as classes. Vamos falar um pouco sobre classe? Né? Exatamente. E o registro também tem por países, né, gente? Isso. São 45 classes. O que seria classe? São... É como se fossem as atividades, os segmentos. Como se fosse o rótulo de cada segmento tem um nome. Por exemplo, futebol vai ter o 02, produto de limpeza vai ser 04, contadores é 44, tô só jogando pro Elton aqui, não sei de qual não. E aí, grandes marcas fazem maior número de classes para se proteger em maior número de território mesmo. Então, tem gente que lá no escritório, por exemplo, dificilmente a gente registra uma classe só. Pode acontecer do cliente bater muito pé, e aí não tem jeito. Mas a gente sempre vai... uma orientação jurídica, né, gente? Sim. Uma orientação o ideal jurídica, é você registrar em duas classes. Por quê? Um mínimo, né? Por exemplo, eu vou lançar um produto, uma roupa com a minha marca. Adianta eu registrar só ali no vestuário, só na questão de produção da peça, se eu não vou da comercializar? roupa? Eu vou comercializar aquilo, então eu preciso de registrar nas duas classes. E nós temos uma classe padrão, que não vai falar aqui agora, mas é uma classe padrão, a gente fala que é a classe secundária, né? Que ela abrange uma maioria
engenharia de produtos para comercialização. Então a gente sempre fala, faz nessa primeiro e depois faz na outra. Até mesmo o próprio exemplo que a gente deu um pouco antes da Anitta, ela só conseguiu bater de frente porque lá atrás ela já tinha um registro anteriormente, ela não necessariamente precisava, mas quando você tem uma intenção de crescer um negócio, a maioria dessas pessoas muito famosas tem registro. Virgínia tem registro assim em várias classes, como assessora, como palestra, como venda de produto, talvez como nem roupa. seja o que você vai fazer agora, mas igual você falou no início do mas lá na frente. Se você acredita em você e no seu negócio, você pode expandir Exatamente. ele, você aproveita e aí já protege naquelas classes. E é ter uma visão empreendedora, né? Sim. Seu negócio tá nascendo, mas ele pode seguir, ele pode ir para outros ramos. E você precisa entender e resguardar isso. Exatamente. E muitas vezes as pessoas acham que eles querem vender. Gente, não é sobre querer vender. Claro que a gente quer vender, claro que a gente quer um cliente, claro que cada classe é um processo, então cada processo é um valor, mas muitas vezes é porque a gente sabe o final. E aí tem alguns clientes meio teimosos, a gente até comenta entre nós, né, internos, e fala, vai barrar. Mas fácil fazer duas classes. Aconteceu isso até com um restaurante que inaugurou na rua do nosso escritório. E aí, quando eles entraram para fazer o registro, eu falei, fulano, faz as duas marcas, porque se uma der pau, uma expressão, né? Se uma sofreu alguma oposição, se perlongar para sair o registro, a outra vai continuar caminhando em outra classe. Não precisa agora, não vou investir. Você olha a estrutura do restaurante, mais uma classe não faria diferença nenhuma o valor dentro da estrutura que eles montaram. Seria um salário de um funcionário. E perto do que vai perder, né? Isso. E aí, no meio, antes eles inauguraram ou depois da inauguração, não lembro, Laiane, me lembra aí. Foi depois. Eles sofreram uma oposição. Acho que foi logo depois. E aí eu falei, eu te avisei. Nós temos duas alternativas agora, ou vamos fazer as duas, que é defender, você defendeu, inclusive, fez a defesa dessa marca, e vamos abrir uma outra classe também, porque enquanto uma está sendo analisada a defesa, a outra está caminhando. E aí ela entendeu, essa pessoa, espero que eles tenham entendido, espero, que não é que nós queríamos vender, é que a gente queria proteger eles. E se você olhar a estrutura do comércio deles, cara, mais uma classe ou até mais outra classe no futuro, porque eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão querer comercializar, porque as camisas deles são super legais, os óculos que eles usam são super legais, vão esbarrar em outra classe, porque aí, se quiser comercializar aquilo, vai esbarrar. E é exatamente nisso que esbarra quando a gente vê, por exemplo, um sacolão não podendo usar o nome da Apple, né? É justamente porque vai registrando em várias classes, todas possíveis, para poder garantir, né, que ninguém use aquele nome de forma nenhuma, nem para comercializar um alimento, nem uma roupa, nem nada. Até porque se sua marca é muito legal, futuramente você vai querer personalizar num boné, numa camisa. E depois alguém às vezes o cliente vai te cobrando tanto assim, onde tem esse boné? Vende esse boné, aí você vai ter que comercializar. E você pode fazer o registro, que é importante a gente falar também, que esse registro, ele existe em outros países, né? Sim. Que tem até o caso da Chiquinha, que a gente tava falando no escritório. Lembrei agora. Inclusive, vamos fazer um episódio só sobre o Chaves. Exatamente. Por isso não vamos dar spoiler, porque vai ter um episódio só sobre... Então, a Larissa falou pra gente fantasiado. Vocês querem? Vamos fazer uma enquete? Faz se eles querem. Eu acho que eles querem, gente. Inclusive, faz uma enquete. Se eles querem que nós três... Eu sou a Chiquinha, a Larissa é a Pops. Que isso, Larissa? Eu queria ver também um das meninas superpoderosas. Ele é Eu acho que deveria ter. Então, anota aí. Vai ter um episódio de Poderosa e um episódio sobre o Chaves. Mas o Chaves vai ser 3 Chiquinha, porque nós somos muito parecidas com a Chiquinha, inclusive. É porque eu queria irritar ela. Eu tô muito pra Bruxa 71. Tô muito misteriosa pra Bruxa 71. Acho que eu vim de Bruxa 71. Você é a mãe desse, a Dona Florinda. Ai, tesouro. Eu vou trazer meus tesourinhos no dia. Quem mais quer se candidatar a personagens do Chaves? Você vai ser quem, Rafa? Você vai ser qual personagem? Ai, não sei, gente. Tá, já pode pensar, né? Tem que começar a pensar. A Laiane tá mais pra Dona Neves, tá? Isso também! Você vai vir de Dona Neves. Rabugenta, sente dor, é Dona Neves. Cara, realmente. Brava com nós, Dona Neves. E eu, Dona Neves. Então fechou. Exatamente. Não, e a gente olha assim, vocês e acha, a Brava é a Thalita. Não. Mas na verdade, gente, a Brava é a Laiane. Eu posso ter certeza, mas a impaciente é a Laiane. Eu não tenho muita paciência, mas é porque a minha paciência é curta igual a mim. Eu também. Igual eu. Apesar que nós temos o mesmo tamanho, eu sou brava. Só que é que a Laiane sente. A nossa diferença é assim, a Laiane ele é mais sociável, muito mais sociável que eu, assim, 3 anos. Eu sou mais do povo. Sim. Ela é do povo, o sorriso dela abre portas, ela conversa, ela bate papo, ela tá sempre sorrindo pra todo mundo. Ela vira amiga de quem ela acabou de conhecer. Tem o Sebrae Delas, que é um evento que a gente acaba participando sempre por ser parceira do Sebrae e por ser patrocinador também do E-Festival. Inclusive, a gente foi reconhecida lá. O primeiro, que foi no ano passado, a gente chegou lá, tinha uma pessoa muito bonita, muito alta, muito imponente, que vai palestrar, inclusive, no E-Festival esse ano.
Laine abre um sorriso. Ei! Eu acho que a moça, ela falou assim, gente, eu conheço essa pessoa e não lembro da onde, eu não posso deixar ela sem graça. A moça retribuiu, porque... Detalhe, eu não sabia quem era ela, tá? Foi um encontro de sorriso, sabe? Quando uma pessoa sorri muito, ela também sorri muito. Quando a Laine voltou, eu falei, amiga, de onde você conhecia ela? Chama pro escritório, vamos conversar com ela. Ela falou, quem é ela? Eu não sei quem era. Essa E é a daí a melhor. melhor parte, porque aí depois a gente vai sentar na nossa mesa quem era ela, a palestrante do dia. Ela nem sabia nem que Eu era não a sabia que ela palestrante. era a palestrante. E aí, ela palestrou, a gente sentou na mesa bem próxima dela. Aí tinha duas meninas que estavam, que acho que era assessora da palestrante, que estavam meio perdida pra saber onde que ia sentar. Você tá na e a mesa da minha nossa amiga? mesa tava. Aí ela, pode sentar aqui? Eu falei, claro, senta aqui. As meninas sentaram, ficaram elas são minhas amigas até hoje. Tá, quero E deixar a bem palestrante, realmente, eu acho que ela acredita que a Laine é amiga dela, claro. que ela Mas não nós lembra. somos amigas. E que conhece ela Não, de muito longa tempo, data, né? porque ela a falou, gente senta aqui conhece. na mesa da minha amiga, eu fiquei olhando. Nós sentamos e ficamos lá. Eu falei, olha, e aí lá nessa palestra que ela falou isso, que ela falou, gente, o sorriso abre portas. E depois que ela falou isso, acabou. Inclusive, eu acho que eu vou Tímida. patentear esse nome. Vamos registrar esse nome? Sorriso abre LG portas. não vai passar, né? Não, mas essa frase dá, o sorriso abre Sorriso abre portas. portas. Aí, ó. Porque, trazendo para um gancho do nosso assunto, até essas marcas a gente consegue registrar. Sim. Tem um bordão de uma cliente nossa que a gente registrou, inclusive do Sebrae, do ano passado. Sim. Ela usa o bordão, ela foi registrou O como menino marca. Ney é registrado. O nome, Menino Ney. Né? Porque quem não conhece o Menino Ney? Quem não conhece o Menino Ney? Então, Com esse... vários assuntos. Exatamente. Eu não vou A falar. gente precisa só tomar cuidado com a questão de ser algo expressão, de ser típico da região, né? Exato. Uai. Ah, sim. Gente, não adianta você querer registrar uai. Mas você Não sabe vai que a gente registrar. registrou uma marca que usava o nu? Mas a gente colocou a especificação Tem o na frente. acréscimo, É, isso, tem o detalhe. Então a gente precisa tentar a esses detalhes. porque em nem relação sempre o ao nome que você registrar. deseja, gente, dá pra ser registrado, né? Então, cheguei lá pra registrar na tal patente, não passou, gente, não precisa ir pra outra empresa, não. Pode ficar calmo, que nós estamos preparados pra poder te Exatamente. auxiliar nesse processo. Vamos repensar, vamos Vamos pensar adicionar na isso, vamos marca, tirar vamos aquilo. tirar isso, vamos, né, vamos fazer alguns Exatamente. ajustes pra chegar no resultado que o cliente espera. E a gente tem visto aí marcas famosas no mercado fazendo esse ajuste, não só, né, por questões de não conseguir registrar, mas pela necessidade também das pessoas poderem Você falar. sabe um caso Se que eu adaptar. pesquisei ontem, e eu acho que esse vocês não sabem, porque ele tá fresquinho. Vamos lá. Eu não vou falar o nome do país, porque eu não sei pronunciar, mas eu escrevo e Larissa coloca a legenda pra vocês. Tem um país no mundo que o M da McDonald's é azul. Sério? Ele não é amarelo. Eu ia falar sobre isso também. Ele não é amarelo, é vermelho Eu já e vi azul. Por dois motivos. Primeiro, o amarelo é uma cor proibida nesse país. E a únicas empresas que podem usar é de um segmento específico. Então, a cor amarela naquele país só pode ser usado por aquele, sei lá, aquele Sim. meio, aquele comércio ali, aquele meio específico, e não pode utilizar ali. Então, a McDonald's, ela tem para esse país o registro daquela logo azul. E aconteceu também isso recentemente com a Coca-Cola. Sim. A Coca-Cola é conhecida em vários países pela cor vermelha. Vermelho, branco e vermelho. E agora preto, né? Mas, né, lá em Parintins, na Amazônia, no Sim. festival folclórico, ela precisou se adequar em relação a isso. Então, eu não sei se vocês sabem, ela lançou uma Coca-Cola com a lata azul. Eu vi isso aí, eu por vi isso lá em causa São do- Paulo, você Sim. acredita? Eu vi essa coca, olha, Sim. você não sabia disso, porque eu vi essa coca em São Paulo, da lata azul, trouxe até uma Fanta de caju pro meu filho, e eu pensei, deve ser azul porque é de outro país, porque em São Paulo foi na Liberdade, Sim. né, então não sabia que era por causa disso. É por causa disso, porque lá eles têm uma disputa Tem o muito boi grande. caprichoso e o Isso, garantido. um é vermelho, o outro é azul. azul. Então, como ela tava perdendo o mercado Pra ali quem é azul, dentro, o que ela fez? Vou lançar uma Exatamente. Coca-Cola. Como chama aqui a e Magic o Bros? mais Eu vou chamar pra E podcast. teve agora, recente, Como que Festival chama? de Parintins. E é agora, nova, né? é uma edição Ou vai ter? limitada. Só tá? pra Então, aquele evento. só pra aquele evento. Quem comprou, comprou. Quem não compra, né? deixa Não pra compra lá. mais. Mas é importante a gente falar sobre Muito isso, legal. porque a marca ela precisou se adequar pra atender o público daquela Sim. região. Aquela regra daquele região. Isso. Regra. E aí, quando a gente vê que foi um trabalho de marketing bem feito, porque, imagina, a Coca-Cola tem a Pepsi, que é concorrente. A Pepsi é azul, né? azul. Quando você olha pro Perfeito. azul refrigerante, você lembra o quê? Pepsi. Te remete Exatamente. a Pepsi. Perfeito. E aí ela lançou isso, mas Pra ela não perder conseguiu... mercado. Ela conseguiu mostrar pro público E pegando dela esse gancho- que é a Coca-Cola. Pegando esse gancho, muitas vezes as pessoas chegam no escritório e pra fazer o registro misto, né, que é o nome Sim. e a logo, a gente faz uma logo com aquele mesmo nome. E aí a pessoa manda várias variações da logo dela e a gente fala assim, então vamos registrar o figurativo das outras logos. Mais uma vez esbarra no, não tenho essa condição agora, prefiro não fazer isso agora. Mas em um determinado momento a pessoa vai querer utilizar
aquela outra logo naquela outra formato. Sim. E aí pode ser que pode esbarrar em outra empresa, outra cor de empresa que não vai poder, ou um estado, ou um país que não vai poder utilizar. Então é interessante a gente fazer o registro misto, claro, né, com a logo e o nome principal que você mais utiliza, mas é interessante também você fazer os figurativos das variações das suas logos. Então se você tem lá na empresa, a gente acaba usando só 2 cores mesmo, então a gente acaba registrando ou feito de outras coisas. Mas se você é uma empresa que na coleção de verão usa uma cor, na coleção de inverno usa outra cor, né? Você vai lançar por causa de um evento tal, no evento tal usa tal cor. Exatamente. Vai registrando o figurativo daquelas marcas, daquelas suas outras logos para proteger cada vez mais a sua personalização e o seu nome naquelas mesmas nas imagens. E a sua identidade, né? Você tá protegendo ali, na verdade, a sua identidade. Então, isso é o ponto importante. As pessoas precisam lembrar que eu estou registrando uma identidade, né? Eu não tô registrando só uma marca. Não, eu tô registrando a minha identidade. É como eu vou ficar conhecido ali no mercado, né? Vocês querem trazer mais algum caso que vocês acharam legal? Eu acho que fluiu bem, né? Acho que fluiu bem. No Manaus a gente já falou. Já falou? No Manaus a gente já falou várias vezes. No Manaus é famosa, né? Acho que você pode fazer um pouco do seu jabá, ser presente. Se apresente, Rafaela. Vamos finalizar o nosso podcast com a Rafaela se apresentando, explicando um pouco sobre o trabalho dela, porque, claro, além de fazer todo o jurídico do nosso escritório, dos 2 escritórios, uma parceria bem longa, né? Já amiga da Laine há mais tempo. E virou minha advogada pessoal também, por isso que eu sou atrevida desse jeito. Rafaela é uma advogada multifacetas, várias áreas que ela atua. E a gente queria agradecer, para começar a finalização desse podcast. Parceria de sempre. Primeiro, agradecer por ser parte da Patente, né, Laine? Fazer parte da nossa empresa e acreditar no nosso sonho. Segundo, agradecer pela pessoa que você é. É maravilhoso todos os nossos encontros, é engraçadíssimo. É proibido para milhões de países alguns áudios. E finalizar o nosso papo de patente hoje, você se apresentando, fazendo aí, botando seus arrobas, contando o que você faz. Todo mundo precisa de advogado uma vez na vida. Então vai lá, Rafa. Obrigada por tudo. Então, gente, a minha missão, meu propósito é ajudar vocês, né? Eu tô aqui à disposição. A Laine, na faculdade, a gente sempre falava assim, vamos abrir uma empresa. E hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar juntas. Thalita, tá vendo? Roubou de mim, passou na frente. Mas nós somos parceiras. Através da Laine, eu ganhei a vida da Thalita. Chegou na minha vida. Me dá alguns B.O.s, mas tudo bem, eu resolvo. Gente, eu tô indo pra isso. Mas meu nome é Rafaela Neves, sou advogada, tô aí no mercado atuando há aproximadamente 5 anos, principalmente nesse mercado de registro de marcas, né? Mas atuo em todas as áreas, então precisando, pode entrar em contato comigo, eu estou pronta para atender vocês. Só não precisa assim, né? Arrumar alguns B.O.s bem complicados, empresas, mas a gente também resolve, tá, gente? Não preocupa não, a gente também resolve qualquer coisa. Nós estamos preparadas. Gente, a Rafa, literalmente, a Rafa resolve. Tem uma amiga minha que a gente briga com o marido dela que resolve, no meu caso, a Rafa que resolve. A Rafa é literalmente aquela frase. Meu advogado, conversa com meu advogado. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Pelo tempo e a paciência. Pelo tempo e a paciência. Curte, comenta aí embaixo, ativa o sininho. Se teve algum caso famoso que você conhece, ou caso de alguém do seu bairro, comenta aí embaixo e conta pra gente. A opinião de vocês é muito importante também pra gente crescer nesse episódio, no podcast. Então, alguma coisa que não gostou, pode mudar, conte pra gente nos comentários. E, gente, segue lá o meu @, né? Vamos deixar todos os arrobas, inclusive da Rafa Neves, né? Larissa, precisamos ajustar, mas tá lá, gente, me segue lá, tá? É isso. Muito obrigada por mais um papo de patente.